Café especial, o que é café especial? É uma mudança. Café é café, não existe café especial, né? E em 1950, 1954, já tem registros de que tentavam se fazer cafés lavados em Carmo de Minas. Hoje, os cafés, e naquela época chamaram esse pessoal de maluco, né? Isso não tem diferenciação de preço entre um café normal e um café lavado. Até que nós abrimos, nós dois, uma portinha e falamos, pô, mas vocês estão doidos. Falei, não, nós estamos doidos, nós não vamos começar a dar laudo, sem cobrar. Laudo, seu café é isso, seu café é isso, seu café é isso, seu café é isso. E hoje é diferente, hoje esses meios de comunicação, essa busca por essas complexidades, a descoberta do Brasil, que tem potencial para se fazer isso, a descoberta da micro-região, que embora seja uma região que produz 1% do café do Brasil, tem mais de 80%, 70% dos melhores cafés do Brasil durante os últimos 10 anos, é uma coisa incrível. É uma coisa que, por que você vai optar por produzir volume se a sua dedicação, se a sua natureza está te mostrando que você tem habilidade para produzir um dos melhores cafés do mundo? Carmo de Minas hoje tem um diferencial que já é respeitado. Nós conseguimos ver em muitos lugares o café de Carmo de Minas saindo um pouco do nível de Brasil. Hoje os cafés nossos, a maioria deles está indo para grandes cafeterias, não em termos de tamanho, mas em termos de qualidade, de pessoas que realmente estão tentando fazer um trabalho de alma, de coração, no mercado de cafés especiais. A Carmo Coffees foi uma empresa pioneira que começou suas atividades há alguns anos, com 2 jovens iniciando essas atividades, 2 jovens de famílias de produtores de café que se tornaram empresários na cafeicultura e que vislumbraram uma enorme oportunidade, não apenas para suas famílias, como para toda uma região. E falar a verdade, não tem nem o que falar, o que significa para nós aqui. Que são mais de 40 famílias, tudo sobrevivendo aqui na roça. Chego lá e eu sou administrador. Eu acordo ali para 5h30, 5 e pouquinho. Aí eu saio de casa 6h30. Só ajudo a administrar o serviço. Aí dá lá para 7 horas, 7 e pouquinho, o pessoal pega, eu fico olhando o serviço deles. O pessoal que colhe já tem uns que sai mais cedo de casa. Meus irmãos mesmo saem de casa 6 horas da manhã, quase todo dia. I think that that's something that we realize is very, very important, how people think about themselves. So you're trying to get something that has historically been a commodity and perceived as a commodity by the people that work with it, changing how they think about themselves, and it's slowly beginning to happen. And actually, using the right words to describe oneself is very, very important as well. So I think that the fact that folks that are working at the farm level are now calling themselves and considered collaborators in terms of this whole process of making the coffee great is really important and profound in continuing to push the quality upwards. Quando eu nasci, meu avô tinha uns
60 anos por aí, mais ou menos. E eu cheguei a lembrar pouco dele, mas eles todos trabalharam aqui na fazenda aqui, sertão. Todos trabalharam. Mesmo do meu pai e da minha mãe trabalharam aqui. Acompanhei muito eles. Eu aqui somos quatro irmãos. É Alessandro, Renato e o Vander. Eu faz 29 anos que eu trabalho com café com eles aqui. Desde que nasci, a gente comia com café. Eu tomava conta lá, tirava a prova de café, se estava bom para guardar, se não estava. Eles apanhavam lá no cafezal e levavam para lá. E aí é que eu que manobrava problema de café. Meus pais, os tios, né? Todos eles mexiam com café. É muito boa para nós, principalmente os filhos dela. A gente convive com ela mesmo, não é quando convivemos, não. Ela um pouco administra aqui agora, mas os filhos dela, a gente não tem que falar deles, não. É muito bom mesmo. Os filhos, os netos, todos são bons. Certainly whoever is putting the grapes in the ground to grow Krug Champagne or Dom Perignon, from the moment they put it in the ground to where it comes out as this amazing champagne, everybody along that chain is thinking about what's going to happen in the end with it. So getting the producers or those that pick the coffee to think about themselves as artisans, as culinary artisans, is critical because that changes everything. Eu acho que um grande diferencial nosso é que hoje nós temos os bons cafés e uma sustentabilidade. Um projeto onde nós incluímos desde a saída do café, do plantio, ele é muito bem feito, e até a xícara. Então hoje nós temos um processo que a Carmel Coffee, ela auxilia tanto o produtor, que lá vende 1 ou 2 sacas, quanto o grande produtor. Então nós fazemos esse trabalho de pegar esse café aqui e fazer com que ele chegue com transparência e com confiança de ambas as partes no outro lado, que é a parte compradora, que é na xícara, né? Então, quando nós começamos a produção de café especial, a gente produzia e tal, era muito prazeroso, mas a gente acabava não vendo o benefício e tal, e esse café chegar no consumidor final lá. Então a Carmel Coffee desde o começo foi um grande incentivador pra gente e tal, e essa ligação da gente produtor com o comprador lá fora, o consumidor lá fora, foi o grande incentivo pra gente continuar cada vez melhorando mais. Torrãozinho de açúcar. Através da Carmel Coffee, a qualidade minha, da minha produção principalmente, eu estou 100% em melhoria, porque todos os meus cafés estão dando bebidas especiais. E antigamente eu vendia esses cafés sem saber o que ele era. Eu estava vendendo café especial como um café comum. Mas não tem coisa melhor do que você saber o ouro que você tem na mão e você fazer bons negócios com aquele ouro. Porque você não tem a dúvida de que um café de 90 pontos vale muito dinheiro, comparativamente com um café com problema. Se você não faz com que isso seja uma coisa sustentável, você não vai existir esse produto. Esto ha cambiado increíblemente, ha cambiado muchísimo en la vida de nosotros. El hecho de vender directamente a un tostador y saber que el café nuestro está directamente tostado, ver
que ellos lo venden, que ellos lo promocionan como el café de un productor en sí. O Direct Trade é um programa que faz com que cada produtor coloque preço, qualquer preço que seja, na sua saca de café. It's not a vicious cycle, it's a very happy cycle of investment, a happy cycle in terms of what the customer gets, what the farmer gets, what everybody in between gets. So I think that working directly with the producers and the whole direct trade model is something that has been a tremendous partnership over the years. And Carmel Coffee is a great example of that. We've grown together, and I think that the coffee has continuously gotten better and better. Eu estou vendendo meus cafés sempre acima do mercado e o preço está quase dobrando para mim. E com isso estamos dedicando mais. Tive a felicidade do ano passado ganhar o concurso da BSA com um preço altíssimo, que foi para mim uma surpresa enorme. E desde então ficamos dedicando mais à propriedade, mais às lavouras e manuseando melhor os cafés em terreno. E estamos tendo surpresa já esse ano com a qualidade, com a bebida. E a Carmel Coffee faz todo esse trabalho para mim. Eles começaram a trazer pessoal do mundo inteiro para visitar direto o produtor. Então eles vêm aqui, vai na fazenda, conhece, vai, compra seu café, faz a visita na propriedade, almoça com a gente, toma café. Então eles vêm e fazem a visita dentro da propriedade da gente, o comprador lá de fora. O que a Carmo veio fazer foi somar a isso um aspecto não só mercadológico, né? Não só de pegar esse produto e fazer essa ponte com o mundo, mas também agora, mais recentemente, fornecendo esse, vamos dizer, esse feedback do serviço do agrônomo. E a gente ter uma oferta muitas vezes pulverizada e de certa forma desorganizada, pecando muito no que a gente chama de pós-colheita, né? Essa ponte ela foi feita exatamente com esse trabalho de sustentabilidade. A grande vantagem e a desvantagem da nossa região é que nós estamos numa região de montanha, né? E isso dificulta um pouco a colheita. Mas o lado compensatório é que nós temos uma qualidade que realmente ela vem nos brindar e dar a qualidade que nós precisamos para o mercado, que é uma qualidade superior em relação aos cafés em níveis brasileiros. E hoje, apesar de alguns clientes ainda não acreditarem que os cafés provados aqui são realmente cafés brasileiros, mas para nossa alegria realmente são cafés daqui, nós temos aqui ainda um recorde que ainda não foi batido pelo concurso Cup of Excellence, que é um café com quase 96 pontos na média geral. Então eu acho que em termos de complexidade nós temos condição de produzir cafés tão exóticos quanto qualquer parte do mundo. A gente trata até as questões do mercado de cafés especiais, na verdade, sem demagogia alguma, nós achamos que não existe essa concorrência. Aquí venimos productores de todo el mundo y ninguno sentimos competencia de uno ni del otro, porque son cafés diferentes, totalmente diferentes, y hay cafés para todos los gustos. Al contrario, nosotros compartimos métodos, compartimos cómo hacemos uno con el otro. Es algo muy, muy bonito, muy, muy bonito. O interessante é exatamente a gente estar nesse contexto. Nós hoje somos atores e participamos desse contexto, de ser um dos cafés diferentes e apreciados no mundo inteiro. La mejor satisfacción siento yo como un caficultor de café especial, poder ver su café en la taza de las personas, sabiendo que todo el trabajo que usted hizo durante todo un año está en esa taza de esa persona. Honestly, what we see across the world and what you find here is the producers that are willing to put the effort into getting it right are the ones that will have the best coffee. So I think that what you find through Carmel Coffees, honestly, is that they're willing to experiment, they're willing to take chances, they're willing to push things forward. I mean, that really
to me is what sets things apart. That is, like I said, really exemplary and something that they should be proud of, and a really good example for the rest of the coffee producing world. Então a história de uma comunidade, a história de uma cidade, ela é construída de acordo com aquelas pequenas ações, aqueles pequenos detalhes que cada produtor escolhe para si, e aquele somatório faz com que a imagem da cidade, da comunidade, da região vire aquela imagem, né? Não é da noite para o dia. Porque realmente é um sonho que nós estamos transformando em realidade, que é pegar esse café da região e conseguir transformar ele num diamante e colocar ele na xícara hoje das melhores cafeterias do mundo.